TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores telespectadores, é com muita satisfação que nós voltamos a mais o nosso programa Você Sabia? E hoje nós nos sentimos muito honrados, porque nós sempre tivemos vontade de conversar com autoridades para saber as suas responsabilidades, o seu trabalho. A pessoa acha que a pessoa tem um cargo, vamos citar, por exemplo, que é o caso de hoje da promotoria pública, de que um promotor, ele assume o cargo, ele está com a vida dele garantida, uma facilidade sem tamanho, quando as responsabilidades deles são enormes. Então, para levar até os senhores que nos dão a oportunidade de nos ouvir e nos ver, o que faz, por exemplo, a defesa do patrimônio público que está nas mãos da promotoria. E nós temos a satisfação também do acordo do doutor Neidemar Facchineto, que é uma pessoa muito conhecida nossa. Ele já tem participado, tem uma participação também muito interessante e muito benéfica com a nossa comunidade em assuntos sociais igualmente, e é pessoa muito benquista e muito querida, que vai nos dar essa oportunidade agora de um conhecimento maior que não será totalizado nessa primeira conversa. Nós vamos ter um período durante o ano onde nós vamos fazer várias entrevistas para que vocês tomem conhecimento das responsabilidades que nós temos com eles e as responsabilidades que eles têm com a nossa comunidade. Doutor Facchineto, eu gostaria de lhe fazer a primeira pergunta da seguinte maneira, com a defesa do patrimônio público. Quais as principais áreas de atuação da Promotoria de Justiça na defesa do patrimônio público? Vamos dar um exemplo aqui, a nossa cidade de Lajeado, por exemplo. Sem dúvida. Em primeiro lugar, é uma satisfação estar nesse programa. O senhor Oswaldo é uma pessoa que muito nos agrada e tem uma grande experiência e uma grande referência no âmbito da comunicação do Vale do Taquari. É uma honra poder colaborar aqui com esse programa. Pois bem, a Promotoria de Justiça é dividida em várias áreas, e especificamente nessa do patrimônio público, a defesa do patrimônio público, nós atuamos, como o nome diz, protegendo e buscando que o patrimônio público, os bens públicos, que os bens da prefeitura, do governo do estado, ou até mesmo da União, sejam administrados de forma a trazer um benefício real à população. Então, toda vez que um fato diga respeito à possibilidade de uma fraude numa licitação, num concurso público, ou que tenha um problema relacionado a algo, ao nepotismo agora que está muito em voga, ou seja, o administrador contratar um parente, há mais recentemente uma lei de combate à corrupção que também busca proteger não só o dinheiro, mas também a toda a administração pública municipal, estadual ou federal, e até mesmo na busca hoje de um assunto muito importante, que é a transparência dos atos administrativos. Há uma lei federal que diz que todo cidadão tem direito a ter acesso a certas informações. Ocorre que nem sempre os poderes públicos, as prefeituras, as câmaras de vereadores disponibilizam essas informações. Então, a gama de atuação da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público está voltado à garantia de que a coisa pública seja administrada levando em consideração os mais altos princípios da República, da honestidade, da lealdade, da legalidade, e esses princípios precisam garantir que o dinheiro público, por exemplo, seja bem aplicado em serviço da comunidade. Então, a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público tem esse viés de trabalhar com esse foco de atuação. E em caso de Lajeado, a Promotoria Civil, ela atua com 2 promotores e a minha promotoria é responsável por esta matéria. Muito bem, mas agora eu vou lhe perguntar o seguinte: como se dá o conhecimento da matéria ao Ministério Público e quais as medidas tomadas? Pois bem, todo cidadão pode procurar a Promotoria de Justiça levando ao conhecimento do promotor algum fato que julgue esteja irregular. E é muito comum que hoje, com as facilidades da internet, nós recebemos
notícias, informações das mais diversas formas, através de um canal que dentro do Ministério Público tem, que é a ouvidoria, em que as pessoas entram no site do Ministério Público e lá fazem uma reclamação, digamos assim. Também por telefone, na promotoria de Lajeado ou pessoalmente. Mas também a gente recebe, muito comum, receber dossiês, informações, documentos, relatando uma situação, que nós chamamos de representação. As pessoas então interessadas encaminham à promotoria, das mais diversas formas, esta notícia. E a partir dessa notícia, nós começamos a avaliar se aquelas informações têm alguma pertinência, ou seja, deve-se acreditar nelas inicialmente, e aí abre-se uma investigação. Em alguns casos, a investigação exige sigilo, porque senão frustra a própria investigação. Mas, via de regra, as investigações são públicas, mas é possível sim guardar o sigilo do denunciante, né? É comum as pessoas pedirem para não serem identificadas quando fazem aquela denúncia de malversação do dinheiro público ou de um fato que cause dano ao erário público, à prefeitura, ao legislativo. Então a gente também preserva esta identidade para evitar uma exposição e trazer eventualmente até uma represália à pessoa. Então é dessa forma que nós trabalhamos. E isso dá muita tranquilidade à pessoa que tenha receio de que o nome seja divulgado, não é? É isso, Oswaldo. Nos municípios menores, pequenos, Lajeado mesmo, ou pega com o Progresso, Sério, Marques de Souza, que compõe a comarca, aqui Forquitinha, Canudos do Vale, Santa Clara do Sul, são municípios pequenos, onde todo mundo se conhece. E às vezes a pessoa sente-se um tanto constrangida em noticiar de forma pública essa situação. É diferente, por exemplo, quando um vereador, quando um representante partidário ou quando uma pessoa que ocupa uma função pública traz a notícia. Aí não tem porquê do sigilo. Mas quando é uma pessoa, o cidadão em caráter individual, nós garantimos o sigilo. E isso é importante, que deixar bem claro que a pessoa que leva ao conhecimento do Ministério Público um fato que em princípio ele entende irregular, ele pode solicitar o sigilo da origem, da fonte, né? Para que seja preservada a sua pessoa de qualquer represália que possa ocorrer. Isso fica bem claro, como se eu entendi certo, de que cada cidadão tem um defensor na promotoria pública, não é? Ele não precisa se preocupar, ele é com assunto sério, tem um promotor ali com todo o conhecimento que é necessário para casos dessa natureza, que poderá agir na defesa do mesmo, não é, doutor? Sem dúvida, seu Oswaldo. Claro que temos que chamar a atenção também de um aspecto contrário. A denúncia falsa, a denunciação caluniosa, aquela informação sabidamente inverídica, quando constatada, poderá responsabilizar o denunciante. Por exemplo, a pessoa sabe que o fato não ocorreu e mesmo assim vai lá e diz, olha, aconteceu tal fato em tal lugar. Sabendo que isso não ocorreu, ele poderá ser responsabilizado. Mas isso é raro acontecer. O que nós sabemos é que a experiência é de que, via de regra, as pessoas que procuram o Ministério Público para levar uma notícia relativa à corrupção, à má gestão pública, à nomeação indevida de servidores, caem em comissão, coisas assim, são pessoas que têm uma certa responsabilidade e não querem aparecer para se proteger, mas também não querem fazer uma denúncia leviana. E mesmo assim a gente faz digamos assim, uma análise preliminar para verificar se aquela notícia tem uma pertinência e pode ser dado continuidade à sua investigação. Vamos continuar então perguntando quais os órgãos públicos e suas atuações para a investigação e resolução das demandas. Bem, além do Ministério Público, que atua como um órgão fiscalizador e investigador, nós temos outros órgãos importantes de fiscalização. Internamente, cada poder executivo tem o seu controle interno, que são geralmente auditores ou pessoas designadas para investigar fatos que ocorrem na administração. Mas também quando essa investigação interna não funciona, nós temos o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que, por exemplo, fiscaliza todas as contas das administrações públicas em todos os municípios, do Poder Executivo e do Poder Legislativo de cada município. Também é um local em que as pessoas poderão encaminhar notícias ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, por telefone, por e-mail, através da ouvidoria do Tribunal de Contas. Nós também temos a própria Câmara de Vereadores,
que a Câmara de Vereadores, uma das suas funções é justamente fiscalizar os atos do poder público. E essa atribuição da Câmara de Vereadores nos municípios pequenos é muito mal usado. Os vereadores nem sempre utilizam essa prerrogativa que tem para, com seriedade, com responsabilidade, fazer aquela investigação preliminar sobre um fato que tomaram conhecimento. E no âmbito da Câmara de Vereadores, as consequências políticas podem chegar até mesmo ao impeachment. Por exemplo, nós tivemos alguns casos na República, aí não muito tempo atrás, de uma investigação no Congresso Nacional que levou o presidente a ser deposto. Então a Câmara de Vereadores é um órgão de fiscalização. Mas fora desse, o Ministério Público, sem dúvida alguma, acaba sendo um órgão especialmente cunhado, especialmente forjado na Constituição Federal para investigar com isenção, para investigar com autonomia e acima de qualquer interesse partidário, político ou de outra natureza. Então, a ideia de que se tenha uma instituição que seja a parte dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, que possa investigar de maneira autônoma e com essa autonomia concluir, separando o joio do trigo, as denúncias que são procedentes daquelas denúncias que não têm fundamento. Então, esta é a ideia fundamental que a Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público, e as promotorias são os braços dessa instituição para fazer essa investigação. Como nós vimos nessa primeira parte da nossa conversa, quanto o nosso cidadão ele é protegido, ele desconhece isso na maioria dos casos, mas ele tem proteção e uma proteção séria, porque promotoria pública e juiz, isso não é brincadeira, é uma formação muito rigorosa que eles têm, uma responsabilidade muito rigorosa, e a gente está ouvindo através da conversa que nós temos tendo com o Dr. Facchineto, de que isso é uma realidade, não é um sonho. Nós vamos fazer a nossa pequena pausa, agradecer a FRUC pela nossa oportunidade e logo em seguida nós voltamos com a nossa segunda parte. Na Lotaria Johann você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johann, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado. Tem roupa pra você, um terno pro papai, é o estilo da mamãe. Essa loja é demais. Mas onde é que você vai? As lojas Delay lançam o super cartão Delay 5 estrelas, sem custo e com grandes vantagens. Vem adquirir o seu. Confira as super ofertas. Ternos a partir de R$ 199,80 à vista. Calças jeans a partir de R$ 49,80 à vista. Lojas Delay em Estrela, Languiru, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Ah, e não esqueça de ir no Delay. Onde é que você vai? Lojas Delay.